Meus amigos, minhas amigas, estou ao vivo. Aqui são 2 horas e 6 minutos, aqui em Miami, 3 e 6 aí no Brasil. E eu vou bater um papo com o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, um craque, que vai falar sobre essa situação do Cruzeiro, principalmente, sobre o futebol brasileiro em geral. A gente vai bater um papo, estou esperando ele entrar aqui para que a gente possa bater esse papo. Estou aguardando aqui. Secretário, já tô ao vivo. Já tô ao vivo. Vanessa, deixa eu entrar aqui, ó. Aqui, vamos entrar. Bater um papo com essa fera, secretário-geral da CBF, um craque, Dr. Walter Feldman. Você já me conectou aí? Ô, secretário, só tá escuro aí um pouquinho. Que eu vou pentear o cabelo aqui. Se eu puder clarear um pouco. Aí sim. Espera um secretário, pouquinho. tudo bem? Voltou a ficar escuro. Voltou Tudo a ficar bem. escuro. Tudo bem, Jairci. E você? Deixa eu pentear o cabelo aqui, que tá meio... Eu vi pelo teu espelho. Agora tá bom. Tá legal. Mas secretário, eu tô indo pro meu escritório lá. O senhor tá no escuro aí. Se o senhor puder ir para um lugar mais claro. Espera aí, tô indo pro meu escritório. Maravilha, maravilha. Fala, querido. Tô de prontidão, tô a postos. Tá, vamos lá então. Tá aí, ó, o Dr. Walter Feldman, que é um craque. E eu queria, Dr. Walter Feldman, se eu puder afastar isso, pra gente. Isso, aí tá beleza. Eu queria primeiro de público aqui parabenizá-lo pelo belo trabalho que o senhor vem realizando na CBF, junto com o presidente Rogério Caboclo. Um trabalho de eficiência, um trabalho de transparência, de qualidade e de competência. E isso tem que ser dito, principalmente por uma pessoa como eu, que acompanha a seleção e a CBF há 35 anos. Eu fico muito feliz em ver que a entidade maior do nosso futebol está bem organizada e bem gerida por pessoas competentes e sérias, doutor Walter. Olha, Jairci, você sabe que nesse momento a CBF é uma instituição extremamente qualificada, já está entre as melhores empresas do Brasil, do ponto de vista de governança, prestação de contas, compliance, tem o superávit que lhe permite investir fortemente no futebol brasileiro. O ano passado nós investimos 535 milhões nas 21 competições que hoje existem, de base, feminino e no futebol profissional. Pagamos 170 milhões de reais em impostos, ou seja, não temos nenhum benefício, pelo contrário, esses impostos ajudam o Brasil do ponto de vista social, do seu crescimento, do ponto de vista de melhoria da sua infraestrutura, principalmente para a população que mais precisa, ou seja, uma instituição adequada, sintonizada, articulada com a Conmebol e com a FIFA. Rogério Caboclo hoje seguramente já é um dos homens mais qualificados do ponto de vista de gestão no esporte mundial. Com certeza. Doutor Walter, eu queria que o senhor começasse esclarecendo, porque uma notícia pegou... O Cruzeiro tem sofrido muito, um dos grandes campeões do Brasil, um clube de primeiríssima linha, que infelizmente caiu para a segunda divisão e que vem sofrendo, segundo investigações policiais, sofreu com a diretoria passada, agora tem um novo presidente, vai buscar um novo rumo, mas há suposições de que o Cruzeiro poderia perder o título da Copa do Brasil de 2018 e teria que devolver os 60 milhões que ele arrecadou com a conquista da taça. Procede, secretário? Não, Jairci, eu diria o seguinte, houve um alerta máximo em relação ao Cruzeiro, eles realmente perderam 6 pontos pelo não pagamento daquilo que era devido, uma instituição jurídica da FIFA, independente da direção administrativa, não foi possível recorrer, chegou ao limite, o Cruzeiro não tinha condições e perdeu 6 pontos. Há outros processos em marcha, mas nós tivemos a alegria de saber nos últimos dias a eleição do Sérgio Rodrigues, que é um homem extremamente qualificado, já tinha tentado na vez passada, perdeu do presidente que renunciou, mas ele conseguiu reassumir agora, através de um processo eleitoral, no mandato tampão, e ele tem as qualificações administrativas, financeiras, jurídicas e esportivas para recolocar o Cruzeiro na linha, estancar
esse processo de perda dos 6 pontos, isso é irrecorrível, não tem jeito, mas seguramente entrará com muita qualidade para disputar a Série B. E eu já disse ao Sérgio, já disse publicamente, o destino final do Cruzeiro é a Série A, e com uma boa campanha esse ano, impedindo a perda de novos pontos, eu acredito que o Cruzeiro vai recuperar a sua trajetória de vitória e de campeão do futebol brasileiro. Secretário, e essa questão da Copa do Brasil, existe essa possibilidade ou isso não existe, isso é invenção? Porque a torcida está muito preocupada. Hoje eu recebi centenas de e-mails, né? O pessoal do Cruzeiro já disse, pelo amor de Deus, o Cruzeiro pode perder o título da Copa do Brasil, pode ter que devolver o dinheiro. Existe isso ou não, secretário? Ô, Joyce, esse é um processo progressivo. O Cruzeiro perdeu 6 pontos, tem um novo processo que poderia perder mais 6 pontos. Se isso acontecesse numa linha progressiva de insucesso, poderia depois ser rebaixado para a Série C, e aí todas as punições imagináveis. Na conversa que nós tivemos com o Sérgio e tivemos com o vice-presidente Castelar, com o Adriano Aro, presidente da Federação Mineira, nós já temos sinalizado que o Sérgio, apesar de não ter assumido, ele assumirá oficialmente no dia 1º de junho, mas ele já com os dados na mão, toda a estrutura contábil, toda a busca de recursos para, eu diria, salvar o Cruzeiro nesse momento, eu acredito, o presidente Caboclo também acredita, que a punição ficará nos 6 pontos perdidos agora, e todos os outros processos serão resolvidos com pagamento e com encaminhamento jurídico. Secretário, o que o senhor pensa do clube empresa? O senhor acha que seria uma grande solução para o futebol brasileiro? Nós acompanhamos isso, já através da votação na Câmara Federal, e agora o projeto está indo para o Senado. Tem um outro projeto do senador Rodrigo Pacheco, que é de Minas também, mas nós estamos trabalhando no sentido daquilo que foi densamente discutido através do projeto do deputado Pedro Paulo, que é um deputado do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, se consolide no Senado, ele possa vir a ser aprovado, e aí, Jair, é uma opção, não é, na verdade, uma solução para a questão financeira dos nossos clubes, mas é uma opção que alguns clubes brasileiros poderão tomar, mas nós sabemos que a maioria deles gostarão de continuar no sistema associativo, só que agora com regras muito rígidas de normas de licenciamento, de fair play financeiro, que faz com que o gestor tenha que ser profissional, com equipe profissional, que restabeleça as dívidas do passado e que entre num novo patamar de gestão vitoriosa do ponto de vista de títulos e de recuperação das suas finanças. Doutor Feldman, a gente está vivendo um momento muito conturbado, né, da humanidade. A nossa geração jamais passou por isso, que é a pandemia do coronavírus. Eu queria saber, porque ontem o presidente Sérgio Sete Câmara, outro belo presidente, um cara muito correto, um advogado brilhante também, muito sério, transparente, ele disse que se os clubes ficarem parados mais 2 meses, eles vão quebrar. E a gente sabe, o senhor é um médico, né, conceituado, a gente sabe que, em primeiro lugar, vem as determinações das autoridades médicas e sanitárias. No segundo momento, as autoridades, né, o governador, o prefeito, para que nós possamos seguir uma linha. O que o senhor pensa com relação a essa possibilidade da volta do futebol em junho ou em julho? O que o senhor pensa, secretário? Olha, Jesse, a gente se preparou do ponto de vista da tramitação dos acontecimentos desde o início da paralisação. Você acompanhou, o presidente Caboclo falou com as federações, falou com os clubes, o futebol brasileiro inteiro foi solidário em relação aos acontecimentos da pandemia no Brasil. Nós demos uma enorme contribuição e isso é reconhecido no Ministério da Saúde. E há 15 dias atrás, a gente começou já a discutir com o próprio Ministério da Saúde, através de um protocolo muito bem elaborado, com todos os médicos do futebol brasileiro, mas também com apoio de infectologistas, epidemiologistas, a perspectiva de retorno. Hoje, o treinamento já está sinalizado como possível. Um treinamento ainda à distância,
com distanciamento social assegurado, vários clubes da Série A e da Série B já retornando aos seus CTs, que é uma sinalização muito positiva para que, quando as autoridades de saúde, particularmente as municipais e as estaduais, determinarem que é possível o retorno às competições, isso possa acontecer. Eu diria que há já sinalização muito positiva no estado do Paraná, no estado de Minas. Vários clubes, você sabe, já estão voltando, notadamente o Cruzeiro, o Atlético e o América já voltaram com algum tipo de treinamento. Já há movimentos importantes no Rio Grande do Sul, mesmo no Rio de Janeiro e em Sergipe, mostrando que se nós voltarmos com toda a segurança e saúde, preservação das condições físicas dos atletas, é possível voltar aos campeonatos estaduais, claro, na dimensão da epidemia em cada estado brasileiro, nesse país continental, e depois, em seguida, numa sequência de fatos, nós retornarmos às competições nacionais. Então, essa preocupação do Sérgio Setti é real, a CBF tem acompanhado, o presidente Caboclo tem trabalhado muito forte em buscar linhas de crédito para dar sustentação financeira, pelo menos minimamente, nesse período tão difícil, mas eu acredito que, dentro de um prazo, as competições estaduais e nacionais poderão voltar de tal forma que os prejuízos ocorridos nesse período, e eles são fato, eles poderão ser, pelo menos, minimamente recompensados. Secretário, o senhor entende que nós teremos as competições nacionais, tão logo que o futebol seja liberado para sua volta? Não normal, porque no primeiro momento deve voltar sem torcida, né, para que nós possamos cuidar. Depois, no segundo momento, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, secretário, a flexibilização está acontecendo da seguinte forma. Bares e restaurantes similares, 25% da capacidade de ocupação. 14 dias depois, não havendo maior incidência de casos, nem de mortes, aí vão abrir 50%. E 15 dias depois, 100%, mas nunca mais voltará à normalidade, porque as mesas dos restaurantes estão mais separadas, mais distantes, porque nós temos que tomar, ainda que haja uma flexibilização, nós temos que manter os cuidados, o uso da máscara e esse distanciamento social de uma certa maneira. O senhor acredita que ainda assim conseguiremos terminar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro até dezembro, secretário? Olha, Jairzi, antes de falar com você, eu conversei com o Manuel Flores, nosso grande diretor de competições. Outro craque. E ele tem analisado, Jairzi, todos os cenários imagináveis em decorrência da evolução da pandemia e das datas que estão correndo. O ano já está correndo. Nesse momento, nesse instante, eu posso te dizer que a nossa visão é conservadora. Todo o calendário brasileiro pode ser cumprido com a finalização dos campeonatos estaduais, com o reinício de algumas competições nacionais e o início de outras que ainda não tinham se iniciado, de tal forma que, aproveitando datas do final do ano, datas sagradas entre o Natal e o Ano Novo, e, quem sabe, se necessário, algumas datas do mês de janeiro, é possível completar integralmente o calendário brasileiro. Mesmo porque, secretário, os jogadores tiveram férias em janeiro e agora, né, em função do coronavírus, tiveram mais um mês de férias em abril. Quer dizer, essa possibilidade de avançarmos para o mês de janeiro não seria nenhum bicho de sete cabeças, né, secretário? Exatamente. Ninguém mais quer ouvir falar em férias, feriado, ficar em casa. Nós estamos fazendo isso por compromisso social, por preservação da saúde, mas a hora que puder jogar bola, gente, se todo mundo quer voltar com tudo, quer voltar nas datas que são sagradas, não quer mais ter feriado, quer jogar bola, que esse é o sonho do brasileiro e é o sonho do torcedor, que não aguenta mais ficar em sua casa sem o nosso querido futebol. É verdade. O pessoal do programa do Cruzeiro está perguntando, existe possibilidade de a CBF emprestar dinheiro aos clubes, ô secretário? Olha, o presidente Caboclo já fez, você acompanhou já a destinação de quase 40 milhões de reais à Série C, à Série D, aos árbitros brasileiros, ao futebol feminino, já adiantou uma parcela para a Série B, que é onde está o Cruzeiro, que fez com que ele pudesse também se manter nesse período, está buscando agora novas linhas de crédito, a CBF fará
tudo que for possível, porque ela é responsável pelo funcionamento do sistema futebol brasileiro, que gera, como você sabe, 54 bilhões para a nossa economia, corresponde a 0,72% do PIB brasileiro, emprega mais de 150 mil pessoas. Então, o gestor Rogério Caboclo tem se dedicado o tempo todo para ajudar a manutenção dos clubes e, no momento que for possível, com a linha de sinalização das nossas autoridades de saúde, voltar aos campeonatos e os contratos de transmissão, os patrocinadores, as bilheterias, quando for possível, reativar novamente o nosso futebol. Então, o Cruzeiro, com a gestão do Sérgio agora, faça o trabalho, Sérgio, que você sabe fazer e a CBF sempre estará ao seu lado. Secretário, com relação aos jogos, né, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, quando voltarem, a gente pode ter rodada tipo quarta, quinta, sábado, domingo, porque a gente vai precisar espremer o calendário em função de tudo isso que aconteceu? Já vem sendo pensado isso também, nós temos mantido um diálogo com a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Futebol, já sinalizando talvez a necessidade de reduzir o tempo entre as partidas. Como você sabe, Jaircy, o tempo hoje legal, oficial, acordado através de uma medida em Campinas, no estado de São Paulo, é de 66 horas entre uma partida e outra. Talvez tenhamos que reduzir para 48, aumentando a participação do conjunto do plantel, para inclusive evitar lesões, como aconteceu no início do campeonato alemão. Então, isso também é possível, a redução do tempo entre as partidas hoje oficiais dos campeonatos brasileiros. Secretário, existe uma preocupação muito grande, principalmente da minha parte, né, que sou homem do futebol, e já estou nisso trabalhando há 40 anos, com relação aos clubes brasileiros não terem uma responsabilidade fiscal, os dirigentes. Eles contratam, pagam salários irreais, pagam salários de Europa no Brasil, né? O que é um absurdo. Você não pode contratar um jogador pagando um salário de Europa, porque na Europa a economia é uma, a economia do Brasil é outra. Existe uma preocupação da CBF em talvez limitar contratação, porque eu vi uma entrevista importante do presidente da Federação Alemã em que ele dizia que os europeus não podem mais pagar os salários que pagam e não podem mais fazer negociações nos valores que estão fazendo. E que o modelo a ser copiado seria o da MLS aqui dos Estados Unidos, onde os clubes são franquias, onde há uma responsabilidade fiscal, um orçamento, e eles não podem ultrapassar aquele orçamento. O que o senhor pensa disso, secretário? Olha, eu diria, Jaircy, que nós estamos nos enquadrando no que há de mais moderno no mundo. Já há 3 anos, a diretoria de registro se ampliou. Hoje é registro, transferência e normas de licenciamento. Todos os clubes profissionais do Brasil vão ter que se enquadrar do ponto de vista técnico, esportivo, jurídico, financeiro, administrativo, de infraestrutura, para ter uma gestão absolutamente profissional que não comprometa, inclusive, as gestões futuras, prestando contas, sendo responsáveis e gastando aquilo que pode gastar. A história do futebol brasileiro, infelizmente, não tem exatamente essa trajetória e você sabe muito bem. Em algumas reuniões dos conselhos técnicos da CBF, tanto da Série A como da Série B, já tem sido levantada essa possibilidade de termos um teto salarial, porque realmente o nosso futebol não pode suportar valores salariais tão elevados. Talvez a epidemia contribua muito para esse momento razoável de compreensão da nossa realidade. É verdade. E, secretário, sendo a CBF uma entidade privada e muito bem gerida, porque, como o senhor mesmo disse, o presidente Rogério Caboclo é um CEO espetacular, é um cara estudioso, assim como o senhor. Eu te elogiei, que eu falei, o seu português é corretíssimo, o senhor é um homem que está na Secretaria-Geral da CBF já há algum tempo, que tem um bom trânsito com todos os dirigentes de clubes, né, com todos os presidentes de federações, inclusive do exterior. Quer dizer, nesse primeiro momento, para a Série A, o que a CBF pode fazer ainda mais? Para os clubes da Série A, que a maioria está com dívidas altíssimas, tem clube como Cruzeiro, como Botafogo, como Vasco, com dívidas superiores a 800 milhões, com salários atrasados.
O que pode ser feito, secretário? Jairzi, nós, desde que paralisamos, iniciamos várias frentes de batalha, de luta, numa relação, e você conhece muito o futebol brasileiro, que nunca existiu. Hoje, CBF, federações e clubes dialogam permanentemente. Há uma estrutura estatutária chamada Comissão Nacional de Clubes, formada por representantes das 4 séries, 5 da Série A, 2 da B, 1 da C e 1 da D. Agora, daqui a pouco, nós vamos ter uma reunião exatamente para discutir questões como essa, do calendário, de como a gente vai encontrar novos mecanismos de solução para a crise financeira dos clubes. E eu poderia te anunciar que está em marcha a votação de um projeto de lei na Câmara Federal que dá um alívio em relação às dívidas e passivos dos nossos clubes, particularmente equacionando e suspendendo parcelas de pagamento do Profut. Além disso, Jairzi, nós avançamos no contrato com a Globo. Nós conseguimos o recebimento de uma parcela, eu diria ainda parcial, daquilo que tinha sido contratado para os meses de maio, junho e julho. Mas, pelo menos, é um recurso que, nesse momento, ajuda muito, sem nenhuma transmissão. A própria Globo sabe que ela precisaria transmitir, ela tem problemas de contrato também com seus patrocinadores, mas, independente disso, a CBF e os clubes negociaram valores razoáveis para que os clubes, nesse momento, possam passar na linha de sobrevivência. E o Rogério Caboclo está na reta final de negociação de linhas de crédito para complementar esses valores que estão, se não integralmente, pelo menos faltando para que os clubes possam pagar as suas responsabilidades. Eu acho que, se tudo isso der certo, está muito prestes a acontecer, nós conseguimos atravessar o Rubicão, passar o momento difícil e iniciar muito em breve os campeonatos nacionais. Maravilha. Secretário, eu queria lhe agradecer, o senhor sempre muito gentil comigo, e dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua clareza, pela sua clarividência e transparência na condução, né, da Secretaria-Geral da CBF. E queria que o senhor, só para fechar, porque tem muito torcedor do Cruzeiro perguntando, não tem essa possibilidade de o Cruzeiro perder a Copa do Brasil de 17 ou de 18 e nem de devolver o dinheiro. Isso não existe, né, secretário? Hipótese nenhuma, na nova gestão do Sérgio Rodrigues, apoiado pelo CEO, que ele já está anunciando, que é o André Argolo, que tem uma enorme experiência do ponto de vista de gestão, com apoio da Federação Mineira, Adriano Aro, Castellari e da CBF, nós vamos fazer de tudo para dar ao Cruzeiro o que ele merece, que é retornar na linha da boa gestão, da recuperação financeira e da conquista de novos títulos. Secretário, muito obrigado pela sua atenção comigo. Eu sei que o senhor está atarefado, tem reunião aqui, reunião ali, mas a gente fica feliz em saber que o futebol brasileiro está em grandes mãos, nas mãos do Dr. Rogério Caboclo, nas suas mãos, do Manuel Flores, dessa equipe séria, transparente, que tem feito tudo pelo nosso futebol. Muito obrigado, viu, doutor Feldman? Muito obrigado, prazer falar com você. Nós nos comunicamos hoje, mas eu não poderia, hipótese nenhuma, negar esse diálogo com uma figura impressionante, extraordinária, na crônica do futebol brasileiro. Parabéns, Jairzi, muito sucesso. Em breve estaremos juntos festejando a retomada do futebol brasileiro. Se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Feldman. Um abraço para o senhor e um bom final aí de terça-feira. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Obrigado. Tchau, Jairzi. Tchau. Obrigado. Obrigado.